Seja bem-vindo ao parágrafo secreto. Abra o livro, coloque seus fones e venha conosco continuar a jornada por Sombras Eternas, de Glenn Cook. Capítulo 15. Zimbro, morte de um bandido. Cabana teve discussões longas e violentas com a sua mãe. Ela nunca o acusou diretamente, mas não lhe deixou grandes dúvidas de que suspeitava de que teria cometido crimes hediondos. Ele alternou com o corvo nos cuidados à asa. Depois, chegou o momento de enfrentar Kraj. Não queria ir, temia que Kraj o tivesse enfiado no mesmo saco em que enfiara o corvo e asa. Mas, se não fosse, Kraj viria atrás dele. E Kraj procurava pessoas que pudesse magoar. Trêmulo, Cabana subiu a rua gelada. A neve caía em flocos grossos e preguiçosos. Um dos homens de Kraj conduziu-o ao local onde ele estava. Não havia sinais do conde, mas dizia-se que o homem corpulento recuperava. Era demasiado estúpido para morrer, pensou Cabana. Ah, Cabana, disse Kraj das profundezas de uma cadeira enorme. Como estás? Enregelado. Como estás tu? Kraj preocupava-o quando se mostrava afável. Ficarei bem. Kraj puxou as ligaduras. Foi por pouco. Tive sorte. Vieste fazer o teu pagamento? Quanto devo no total? Compras as minhas dívidas. Não consegui somá-las. Consegues pagar tudo? Kraj semicerrou os olhos. Não sei. Tenho 10 levas. Kraj suspirou dramaticamente. Tens que chegue. Não pensei que conseguisses, Cabana. Bom. Ganhasse e perdisse. 8 e uns trocos. Cabana contou 9 moedas. Kraj fez o troco. Tiveste sorte este inverno, Cabana. É verdade. Viste o asa? A voz de Kraj ficou mais tensa. Vi-o pela última vez há 3 dias. Por quê? Nada de importante. Estamos quites, Cabana. Mas chegou a hora de cobrar aquele favor. O corvo. Quero-o. Kraj, não quero dizer-te o que deves fazer, mas esse é um homem que será melhor deixares em paz. É louco. É desagradável e é duro. Tão facilmente te mataria como diria Olá. Não quero faltar-te ao respeito, mas comporta-se como se fosses uma grande piada. Veremos quem se ri por último, Cabana. Kraj ergueu-se com dificuldade da cadeira, fazendo uma careta de dor. Levou uma mão à ferida. A piada será ele. Talvez não te deixe escapar na próxima ocasião, Kraj. O medo surgiu na face de Kraj. Cabana, sou eu ou ele? Se não o matar, o meu negócio desmorona-se. Que acontecerá ao teu negócio se for ele a matar-te? Outra vez aquela pontada de medo. Não tenho escolha. Quero que estejas preparado quando precisar de ti, Cabana. Será em breve. Cabana acenou com a cabeça e recuou até a saída. Precisava de sair do coturno, pensou. Tinha dinheiro para isso. Mas para onde iria? Kraj encontrá-lo-ia em qualquer parte do coturno. E fugir não lhe agradava, fosse como fosse. O lírio era o seu lar. Teria de suportar aquilo. Um dos dois morreria e, qualquer que fosse, ficaria livre. Estava entre eles. Odiava Kraj. Kraj passará anos a humilhá-lo, roubando-lhe comida da boca com taxas de juro ridículas. Por outro lado, o corvo estabelecia uma ligação com o Castelo Negro e com os crimes na cerca. Os custódios caçavam, procurando alguém que gastasse muito dinheiro. Pouco tinha sido dito em público, mas o envolvimento do novilho na investigação demonstrava a Cabana a seriedade com que encaravam o caso no alto da encosta. Quase teve um infarte quando o novilho entrou no lírio. Que teria acontecido ao dinheiro da passagem? Cabana não o tinha visto. Supus que o corvo ainda o teria. Passaram a ser sócios. Que disse o Kraj? Perguntou o corvo quando Cabana voltou ao lírio. Quer que o ajude a matar-te? Esperei que sim. Cabana, é tarde. Está na hora de enviar o Kraj pela encosta acima. Para que lado te inclinas,
sócio. Para ele ou para mim? Eu, A longo prazo, será melhor que te livres do Kraj. Acabará por encontrar uma forma de ficar com o lírio. Era verdade, refletiu Cabana. Está bem. Que fazemos? Amanhã, dizes-lhe que achas que tenho vendido cadáveres. Que achas que o Asa era meu sócio. Que achas que acabei com o Asa. Que o Asa era teu amigo e que estás furioso. A história será suficientemente próxima da realidade para o confundir. Que se passa? Havia sempre uma armadilha. O corvo tinha razão. Kraj acreditaria na história. Mas Cabana esperara ter um papel menos direto. Se o corvo fizesse asneira, Marrom Cabana seria encontrado numa valeta com a garganta cortada. Nada. Muito bem. Daqui a 2 noites, sairei. Vais dizer ao Kraj. Deixarei os homens dele seguirem-me. O Kraj quererá estar presente na matança. Farei uma emboscada. Fizeste isso antes, não fizeste? Virá, seja como for. É estúpido. Cabana engoliu em seco. Não é um plano que me acalme os nervos. Os teus nervos não são problema meu, Cabana. São teus. Tu é que perdeste a coragem. Só tu podes voltar a encontrá-la. Kraj engoliu a história de Cabana. Ficou eufórico porque o corvo era um vilão tão grande. Se não o quisesse para mim, chamaria os custódios. Saíste-te bem, Cabana. Devia ter desconfiado do Asa. Nunca me trazia informações dignas de saber. Cabana gemeu. Quem compraria cadáveres, Kraj? Kraj sorriu. Não preocupes essa cabeça feia. Diz-me quando voltar a sair. Vamos preparar uma pequena surpresa. Na noite seguinte, Cabana apresentou-se, seguindo o plano. E teve a desilusão que esperava da vida. Kraj insistiu que participasse na caçada. Para que serviria eu, Kraj? Nem sequer estou armado. E é um tipo duro de roer. Não conseguirás derrubá-lo sem luta. Não espero tal coisa. Virás conosco para prevenir eventualidades. Eventualidades? A eventualidade de haver uma armadilha nisto e de querer deitar-te a mão rapidamente. Cabana estremeceu e gemeu. Ajudei-te. Não te ajudo sempre? Fazes sempre o que um cobarde faria. E é por isso que não confio em ti. Qualquer um consegue assustar-te. E tinhas todo aquele dinheiro. Ocorre-me que poderás ter estado envolvido no esquema com o corvo. Cabana enregelou. Kraj vestiu o casaco. Vamos, Cabana. Fica a meu lado. Se tentares afastar-te, mato-te. Cabana começou a tremer. Estava morto. Tudo o que fizera para se livrar de Kraj. Não era justo. Não era nada justo. As coisas nunca lhe corriam bem. Cambaleou pela rua fora, pensando no que faria e sabendo que não havia escapatória. Lágrimas congelaram-lhe na face. Não havia saída. Se fugisse, Kraj saberia. Se não fugisse, Kraj matá-lo-ia quando o corvo o emboscasse. Que seria da sua mãe? Tinha de fazer alguma coisa. Tinha de encontrar coragem, tomar uma decisão, agir. Não podia entregar-se ao destino e esperar ter sorte. Dessa forma, estaria nas catacumbas ou no Castelo Negro antes do amanhecer. Mentira, Kraj. Tinha uma faca de talhante enfiada na manga esquerda. Enfiara-a lá por pura bravata. Kraj não o revistou. O velho Cabana armado? Ah! Pouco provável. Poderia magoar-se. O velho Cabana armava-se, por vezes, mas nunca divulgava esse facto. A faca fazia maravilhas pela sua confiança. Podia dizer a si mesmo que a usaria e acreditaria na mentira durante tempo suficiente, mas, numa situação de apuro, deixaria o destino seguir o seu rumo. O seu destino estava selado. A não ser que o virasse do avesso, sem pruridos. Como? O seu terror divertiu os homens de Kraj. Eram 6. Depois, passaram a ser 7, e 8,
enquanto os que seguiam o corvo voltavam com as suas informações. Poderia ter esperança de bater tais probabilidades? O próprio corvo não teria hipóteses. És um homem morto, sussurrou-lhe uma voz aguda, uma e outra vez. Homem morto. Homem morto. Desce a vereda das velas, informou uma voz. Entra em todas as pequenas vielas. Crage perguntou à cabana. Achas que encontrará alguma coisa com o inverno tão avançado? Os fracos já morreram todos. Cabana encolheu os ombros. Não sei. Esfregou o braço esquerdo contra o flanco. A presença da faca ajudava, mas não muito. O seu terror atingiu o extremo e começou a esmorecer. A sua mente arrefeceu, instalando-se numa dormência fria. Suspendendo o medo, tentou encontrar a saída que lhe escapava. Algo voltou a sair das sombras, informando que estavam a 30 metros da carroça do corvo. O corvo tinha entrado numa viela 10 minutos antes. Não tinha saído. Viu-te? Rosnou Crage. Não me parece. Mas nunca se sabe. Crage olhou para a cabana. Cabana, ele abandonaria a carroça e a parelha? Como esperas que saiba? Guinchou Cabana. Talvez tenha encontrado alguma coisa. Vejamos. Aproximaram-se de uma viela, um dos inúmeros becos sem saída que entroncavam na vereda das velas. Crage fitou a escuridão, inclinando ligeiramente a cabeça. Silenciosa como as catacumbas. Vai ver, Luke. Chefe? Calma, Luke. O velho Cabana vai contigo. Não vais, Cabana? Crage. Vamos! Cabana arrastou-se em diante. Luke avançou com cautela, sondando a escuridão com uma faca cruel. Cabana tentou falar-lhe. Cala-te! Rosnou. Não tens uma arma? Não, mentiu Cabana. Olhou para trás. Estavam só os dois. Chegaram ao fim do beco. Nada de corvo. Maldito seja, disse Luke. Como saiu ele? Não sei. Vamos descobrir. Aquela poderia ser a sua hipótese. Aqui está, disse Luke. Trepou por este cano. Cabana sentiu um aperto nas tripas. A sua garganta estreitou-se. Tenta. Talvez consigamos segui-lo. Sim. Luke começou a subir. Cabana não pensou. A faca de talhante materializou-se na sua mão. A sua mão moveu-se para diante. Luke arqueou as costas e caiu. Cabana lançou-se sobre ele, cobrindo-lhe a boca com a palma da mão, pressionando no minuto que demorou a morrer. Recuou, incapaz de acreditar que fizera aquilo. Que se passa aí? Questionou Crage. Não encontramos nada, gritou Cabana. Arrastou Luke para uma parede, enterrando-o em lixo e neve antes de correr até ao cano. A aproximação de Crage foi um maravilhoso incentivo. Grunhiu, esforçou-se, sentiu um músculo estalar e chegou ao telhado. Mide a meio metro de largura num ângulo ligeiro antes de subir num ângulo de 45 graus durante 3,5 metros. Acima desse ponto, o telhado era plano. Cabana encostou-se à lousa íngreme, arfando, continuando incapaz de acreditar que tinha matado um homem. Ouviu vozes embaixo e começou a mover-se lateralmente. Alguém rosnou. Foram-se, Crage. Nada de corvo. E nada de Luke ou de Cabana. Aquele canalha. Sabia que me traía. Então por que foi o Luke com ele? Não sei, raios. Não fiquem aí especados. Procurem. Saíram daqui de alguma maneira. Ei! Aqui. Alguém subiu por este cano. Talvez persigam um corvo. Subam a maldita coisa. Encontrem-nos. Luke. Cabana. Aqui, disse uma voz. Cabana estacou. Que raio? Corvo. Tinha de ser o corvo. Arrastou-se, tentando forçar-se a acreditar que não tinha 10 metros de nada atrás dele. Alcançou um canto que pôde usar para trepar até ao telhado plano.
Aqui. Acho que o encurralamos. Subam, sacanas! Gritou Crage, furioso. Imobilizando-se sobre o alcatrão gelado, Cabana viu duas sombras surgirem no telhado, começando a aproximar-se da voz. Um guincho de metal e pragas ferozes proclamaram o destino de um terceiro trepador. Torce o tornozelo, Crage, queixou-se o homem. Vamos, rosnou Crage. Encontraremos outra maneira de subir. Corre enquanto podes, pensou Cabana. Vai para casa e esconde-te até passar. Mas não podia fazê-lo. Deslizou até ao limite do telhado e seguiu os homens de Crage. Alguém gritou, tentou segurar-se e mergulhou na escuridão entre edifícios. Crage berrou. Ninguém respondeu. Cabana passou para o telhado seguinte. Era liso e povoado por chaminés. Corvo! Chamou em voz baixa. Sou eu. O Cabana. Tocou a faca na manga, continuando incapaz de acreditar que a tinha usado. Uma forma materializou-se. Cabana sentou-se, rodeando os joelhos com os braços. E agora? Perguntou. Que fazes aqui em cima? Perguntou ele. O Crage obrigou-me a vir com ele. Devia ser o primeiro a morrer se fosse uma armadilha. Contou ao corvo o que fizera. Maldição! Tens tomates, afinal. Não me deu alternativa. E agora? As nossas hipóteses melhoram. Deixa-me pensar. Crage gritou na vereda das velas. O corvo respondeu. Aqui. Estamos quase a alcançá-los. Disse a Cabana, não sei durante quanto tempo consigo enganá-lo. Queria apanhá-los um a um. Não sabia que traria um exército. Os meus nervos não aguentam. Disse Cabana. As alturas eram outra das 1000 coisas que o aterrorizavam. Espera. Isto está muito longe de ter acabado. O corvo gritou, passa ali à frente. E saiu disparado. Vamos, Cabana. Cabana não conseguiu acompanhá-lo. Não era tão ágil como o corvo. Uma forma surgiu na escuridão. Cabana guinchou. És tu, Cabana? Era um dos homens de Crage. O coração de Cabana bateu 2 vezes mais depressa. Sim. Viste o corvo? Não. Onde está o Luke? Maldição. Ia na tua direção. Como podes não o ter visto? Olha. Cabana apontou rastros confusos na neve. Não o vi. Não me chateis como o Crage. Dou-te cabo do couro. Está bem, está bem. Acalma-te. Tenho medo e quero que isto acabe. O Luke caiu. Lá atrás. Escorregou em gelo ou coisa parecida. Tem cuidado. Eu ouvi. Mas pareceu a voz do Milt. Teria jurado que foi o Milt. Isto é estúpido. Pode apanhar-nos como quiser aqui em cima. É melhor recuarmos e tentarmos outra coisa. Nem pensar. Quero apanhá-lo agora. Não quero que venha atrás de mim amanhã. Cabana espantou-se. Com que facilidade mentia. Amaldiçoou em silêncio o homem por não lhe virar as costas. Tens uma faca a mais ou coisa parecida? Uma faca? Para ti? Vamos. Segue-me, Cabana. Olho por ti. Claro. Ouve, o rastro segue naquela direção. Vamos despachar isto. O homem virou-se para examinar as pegadas do corvo. Cabana puxou pela faca, cravou-lhe com força. O homem gritou e virou-se. A faca partiu-se. Cabana quase caiu do telhado. A sua vítima caiu realmente. Ouviu perguntas gritadas. Crage e os seus homens pareciam estar todos nos telhados. Quando Cabana parou de tremer, voltou a mover-se, tentando recordar o traçado do bairro. Queria descer e voltar para casa. O corvo podia terminar aquela insanidade. Cabana encontrou Crage no telhado seguinte. Crage! Gemeu. Deus! Deixa-me sair daqui!
Vai matar-nos a todos. Quem te mata sou eu, Cabana. Era uma armadilha, não era? Não, Crage. Que podia fazer? Já não tinha faca de talhante. Fingiria. Gemeria e fingiria. Crage, tens de sair daqui. Já apanhou o Luke, humilhe-te mais alguém. Ter-me-ia apanhado a mim quando apanhou o Luke, mas tropeçou e consegui fugir. Voltou a alcançar-me enquanto falava com um dos teus homens ali mesmo. Lutaram e um deles caiu. Não sei qual foi, mas aposto que não foi o corvo. Temos de descer daqui. Não sabemos para onde fugimos e temos de ter cuidado. Tê-lo-ia arrumado da última vez, mas não tinha uma arma e não sabia que não era um dos teus homens quem se aproximava. O corvo não tem o mesmo problema. Sabe que todos os que encontrar são inimigos. Não precisa de ter cuidado. Cala-te, Cabana. Crage acreditava. Cabana ergueu um pouco mais a voz, esperando que o corvo ouvisse e que viesse acabar com aquilo. Ouviu-se um grito do outro lado dos telhados. É o Tescuz, rosnou Crage. Com este são 4, certo? Cabana acenou com a cabeça. Que saibamos, pelo menos. Talvez só restemos nós os dois. Crage, vamos sair daqui antes que nos encontre. Talvez tenhas alguma razão, Cabana. Talvez. Não devíamos ter vindo aqui para cima. Vamos. Cabana seguiu sem parar de falar. Foi ideia do Luke. Achou que te impressionaria. Vimo-lo no alto do cano e não nos viu. O Luke disse que devíamos ir atrás dele e que o velho Crage. Cala-te, Cabana. Cala-te, por amor de Deus. A tua voz agonia-me. Sim, Sr. Crage. Mas não consigo. Tenho tanto medo. Se não te calares, calo-te de vez. Não terás de te preocupar com o corvo. Cabana parou de falar. Insistira tanto quanto se atrevia. Crage parou pouco depois. Vamos montar uma emboscada perto da carroça dele. Virá buscá-la, não? Suponho que sim, Sr. Crage. Mas de que servirei eu? Não tenho arma e não saberia usá-la mesmo que a tivesse. Cala-te. Tens razão. Não serves de muito, Cabana. Mas acho que servirás como engodo. Distrai-o. Fala com ele. Acerto-lhe por trás. Crage. Cala-te. Crage passou para o outro lado do edifício e segurou-se a um rebordo enquanto apoiava os pés com firmeza. Cabana debruçou-se. 3 andares de altura. Pontapeou-lhe os dedos. Crage praguejou, tentou agarrar-se, falhou e caiu, gritando e aterrando com um baque. Cabana viu o seu contorno vago palpitar e imobilizar-se. Voltei a fazê-lo. Começou a tremer. Não posso ficar aqui. Os homens dele podem encontrar-me. Desceu do telhado pela parede lateral do edifício, receando mais ser apanhado do que a queda. Crage ainda respirava. Na verdade, estava consciente, apesar de paralisado. Tinhas razão, Crage. Era uma armadilha. Não me devias ter forçado. Fizeste-me odiar-te mais do que te temia. Olhou em redor. Não era tão tarde como pensou. A perseguição pelos telhados não durou muito tempo. E onde estava o corvo, afinal? Alguém precisava de limpar aquilo. Arrastou Crage na direção da carroça do corvo. Ouviu-o guinchar. Por um momento, Cabana receou que alguém investigasse o ruído. Ninguém o fez. Era o coturno. Crage gritou quando Cabana o içou para a carroça. Confortável, Crage? A seguir, foi buscar Luke e ocupou-se a procurar outros corpos. Encontrou 3. Nenhum deles era o do corvo. Murmurou. Se não aparecer dentro de meia hora, eu próprio os levo e que se dane. A seguir, que te deu, Marrom Cabana? Deixas que isto te suba a cabeça? Encontraste coragem. E depois? Isso não faz de ti o corvo. Alguém se aproximava.
Pegou numa adaga e desapareceu nas sombras. O corvo largou um corpo dentro da carroça. Que raio? Trouxe-os, explicou Cabana. Quem são? O Crage e os seus homens. Pensei que tivesse fugido. Achei que teria de repetir isto tudo. Que aconteceu? Cabana explicou. O corvo abanou a cabeça, incrédulo. Tu? Cabana? Suponho que o medo terá um limite. É verdade. Mas nunca esperei que percebesses isso. Espantas-me, Cabana. Também me desiludes um pouco. Queria o Crage para mim. É ele quem faz barulho. Tem a espinha partida ou coisa parecida. Mata-o, se quiseres. Vale mais vivo. Cabana acenou afirmativamente. Pobre Crage. Onde estão os outros? Há um no telhado. Suponho que o outro fugiu. Maldição. Isso quer dizer que não acabou. Podemos apanhá-lo depois. Entretanto, vai chamar os outros e temo-los a todos atrás de nós. Pensas que arriscariam a vida pelo Crage? Nem pensar. Lutarão uns contra os outros pelo poder. Espera aqui. Vou buscar o outro. Despacha-te, disse Cabana. A reação começava a fazer-se sentir. Tinha sobrevivido. O velho Cabana regressava, arrastando consigo toda a histeria. Na descida do castelo, com pinceladas de rosa e roxo tingindo os espaços entre os volanders, Cabana perguntou. Por que grita ele? A criatura alta sorrira e pagará 120 levas por Crage. Os seus guinchos ainda se ouviam. Não sei. Não olhes para trás, Cabana. Faz o que tens de fazer e segue em frente. E um momento depois. Ainda bem que acabou. Acabou? De que falas? Foi a minha última visita. O corvo tocou no bolso com a mão. Tenho que chegue. Eu também. Estou livre das dívidas. Posso renovar o lírio, comprar uma casa para minha mãe e sobrará que chegue para sobreviver ao próximo inverno, mesmo que o negócio seja mau. Vou esquecer que aquele castelo existe. Não me parece, Cabana. Se te queres afastar dele, é melhor que venhas comigo. Não deixará de te chamar sempre que precisares de dinheiro rápido. Não posso ir. Tenho de cuidar da minha mãe. Muito bem. Avisei-te. A seguir, o corvo perguntou, e o asa? Será um problema. Os custódios vão continuar a procurar até encontrarem quem saqueou as catacumbas. É ele o elo mais fraco. Consigo lidar com o asa. Espero que sim, Cabana. Espero que sim. O desaparecimento de Crage alimentou as conversas do coturno. Cabana fingiu-se confuso, dizendo que não tinha visto nada apesar dos rumores que sugeriam o contrário. A sua história resistiu. Era Cabana, o cobarde. O único homem que sabia a verdade não o contradisse. O mais difícil foi enfrentar a sua mãe. A velha Jun não disse nada, mas o seu olhar cego era acusador. Fê-lo sentir-se malévolo, um infiel, renegado nos confins secretos da sua mãe. A distância tornou-se insuperável. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura.